Obrigado, Renato. A gente tentou não fazer uma palestra aqui, mas por causa da gravação, nós resolvemos fazer nesse formato, mas queremos dar oportunidade para a participação. Nós temos aí um tema diante de nós que é um tema muito amplo. Eu estava comentando com alguns antes que o tema do dom da contribuição e da geração de riqueza, ele é pouco divulgado. Na verdade, eu nunca vi nada desse tipo que eu vou trazer hoje para vocês. Talvez alguém de vocês já tenha me ouvido falar sobre alguns aspectos desses, mas nós temos um desafio dentro do reino de Deus de resgatar algumas coisas que têm se perdido ao longo da história e que me parecem que está chegando o momento de um resgate. O nosso objetivo para falar sobre geração de riqueza, o dom da contribuição, é de achar companheiros na caminhada, é de achar pessoas que possam ser aliados e interlocutores. E eu digo também por que isso, porque em nenhum momento na minha caminhada, eu nasci praticamente num lar cristão, meus pais me levaram na igreja igual a filha do Renato, assim, já no colo. Mas eu tenho pelo menos 40 anos de convertido, eu nunca ouvi ninguém falar sobre esse tema. E por isso eu disse, talvez eu tenha que ser o primeiro que fale de uma forma mais profunda sobre o tema e que a gente grave e possa publicar esse tema. E com o tempo a gente possa também ir evoluindo nele, porque aqui, em menos de uma hora, nós não vamos conseguir aprofundar o tema, mas nós vamos conseguir dar uma introdução. E também, eu nunca tive, então, uma conversa profunda sobre o dom da contribuição em si, e a geração de riqueza também, normalmente, quem sabe, ele dá uma escondida, ele não sabe bem como é que é, ou sabe e não ensina, ou só se ensina em cursos de pós-graduação e tal. E particularmente sobre o dom da contribuição, que é citado uma vez na Bíblia pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 8, nós temos uma referência a esse dom. E eu acredito que vocês estão aqui hoje porque possivelmente vocês também nunca tenham ouvido falar sobre esse dom ou sobre a questão da riqueza. De fato, eu li na minha vida, eu li algumas coisas, algumas definições de estudos sobre dons, manuais, mas tudo que eu li é superficial. Mesmo os melhores manuais sobre esse dom são superficiais. E também no contexto que eu vivi no mundo evangélico, a questão das finanças, ela é abordada de uma forma parcial. Não sei a vivência de vocês, mas a minha vivência foi de ver uma super ênfase no dízimo e uma pouca ênfase na generosidade. Quando nós tratamos da questão do dom da contribuição, nós tratamos muito mais da questão da generosidade do que do dízimo. E nas organizações que a gente conhece, que eu conheço, a maior ênfase é no dízimo, embora ele faça parte também do aspecto da generosidade. No entanto, há bons exemplos e bons modelos que a gente pode ver. A gente tem algumas pessoas muito ricas na Bíblia, começando lá com Abraão e Isaac, mas tem outras, e também no mundo evangélico cristão em geral, há bons exemplos que podem ser imitados. Esses dias eu ainda estava procurando uma biografia sobre uma pessoa chamada Le Tourneau, e ele é chamado em algum momento da biografia como homem de negócios de Deus. E eu vendo esse pouco de biografia, disse, poxa, quem que é esse cara? Quem que foi? E ele foi um inventor. Ele inventou como se movimenta a Terra nesse mundo e acabou criando uma grande empresa chamada Caterpillar, que existe até hoje, embora ele já faleceu faz uns 40 anos. Mas ele, se você vê a biografia dele, o pouco que eu conheço, cada vez mais fica admirado. Ele é uma pessoa que teve o dom da contribuição e trabalhou a vida dele para que o reino de Deus fosse financiado, e viveu com pouco daquilo que ele gerou, da riqueza que ele conseguiu gerar. E cada vez menos ele usava a riqueza que ele gerava, e gerava cada vez mais riqueza. Ele era americano,
e fundou faculdades, investiu em várias áreas do reino de Deus, e é um exemplo que a gente pode seguir. Bom, eu quero de início aqui dar um roteiro da nossa conversa. Nossa conversa, ela, em primeiro lugar, eu preciso, para falar do dom da contribuição, eu preciso fazer um alinhamento com vocês, um alinhamento muito rápido sobre a questão dos dons espirituais. Em segundo lugar, a gente vai abordar mais o dom da contribuição, mencionado ali em Romanos 12:8. E, em terceiro lugar, vamos mencionar a geração de riqueza sob a ótica do dom da contribuição. Tá? E no final, como conclusão, a gente pode citar alguns modelos bíblicos e o modelo que a gente elaborou para o FCI na questão da distribuição da riqueza, da administração e da distribuição da riqueza. E aí, como apelo, eu já vou adiantando, eu gostaria de contar com vocês em futuros encontros que a gente vai organizar sobre o tema. Nós temos na Bíblia vários ensinos sobre finanças, sobre dinheiro. Talvez é um dos temas mais abordados na Bíblia, muito mais do que vários temas que nos são talvez mais importantes. E começamos assim, podemos citar, por exemplo, o Salmo 37, que diz: descansa no Senhor e espera nele, não te impacientes, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância. Ou então 1 Coríntios 7 diz: cada um ande segundo o Senhor lhe tem distribuído, 2 Coríntios 7, versículo 17. Então nós temos vários ensinos. Eu tenho um manual lá que cita mais de 2.000 versículos na Bíblia, mas, por exemplo, Mateus 6,19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumuleis tesouros no céu. Ou então, aquele que semeia pouco, 2 Coríntios 9 diz isso, pouco também ceifará. Então semeiem bastante. Bom, a Bíblia não é um manual sobre esses assuntos, mas ela tem dicas, ela tem princípios. Vamos então ao primeiro ponto que eu citei: dons. Dons na Bíblia. Eu vou citar alguns exemplos, algumas frases, algumas coisas para a gente alinhar o nosso entendimento, para que possamos fazer isso. Primeiro, uma definição: o que é um dom espiritual? Dom espiritual, ele é uma capacidade especial de Deus, que Deus dá de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua graça, e que dá a cada membro do corpo de Cristo, e que deve ser usada para a edificação da igreja. Essa definição estou pegando desse livro, que chama As Três Cores dos Seus Dons, que é um dos melhores sobre o tema que a gente vai achar aí na literatura brasileira, sobre a questão dos dons. E eu vou citar mais algumas coisas que são citadas aqui nesse livro, que é do Christian Schwartz. Primeiro, que os dons são dados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem algumas funções na igreja, e ele é chamado de consolador, daquele que provê, mas em relação ao nosso ministério, ele nos dá três coisas. Ele nos dá, quando ele vem habitar em nós, ele provoca o fruto do Espírito em nossa vida, e o fruto é composto por várias coisas como paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade e mais algumas coisas. Ora, o fruto, ele nos dá uma base pessoal para o ministério, uma base de caráter, uma base de entendimento, uma base de integridade. Depois ele nos dá os dons, que são capacidades especiais para uma determinada tarefa que ele vai nos dar no futuro, e que pode virar em terceiro lugar no ministério, quando o dom é desenvolvido e nós nos dedicamos cada vez mais a esse dom, ele vira um ministério. Assim também pode ser com o dom da contribuição, ele pode virar um ministério de algumas pessoas. Bom, mais sobre os dons. É uma capacidade especial, uma habilidade especial, e dá para comparar com as nossas habilidades naturais. Eu sou empresário também e vejo que eu quero, por exemplo, como vendedor, alguém que tenha uma boa capacidade de vender, boa habilidade. Ou eu tenho um negócio que precisa de gente de limpeza, e tem algumas pessoas que gostam de ver tudo limpo e tem uma habilidade especial para ver tudo limpo e organizado. E assim vai. A gente tem, quando a gente olha o mundo empresarial, nós vemos
pessoas que têm habilidades especiais para várias coisas e que, tendo essa habilidade, as coisas ficam mais fáceis. O vendedor vende mais quando tem algumas habilidades do que outras pessoas que não têm. Ora, no mundo espiritual acontece algo semelhante. Quem tem um dom, ele vê fluir as coisas na sua vida em relação àquele assunto. Não lhe é difícil, lhe é fácil pegar algum assunto ligado ao seu dom e administrá-lo e levá-lo adiante. E tem, então, uma habilidade especial para isso. Outro ponto sobre dons é que quem tem o Espírito Santo, ele tem dons, ou pode ter dons espirituais. Então não é um assunto fechado só para alguns eleitos. Quem tem o Espírito Santo pode ter e desenvolver os seus dons. Outro ponto, que eles são dados para serviço no reino de Deus. Eles são feitos para servir. Você não recebe um dom para você mesmo. Fique com isso em mente. Nunca é para você mesmo. É para servir, para a edificação do corpo de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Ora, quantos dons existem? Nos estudos de dons, eu vejo normalmente relacionados 23 ou 24, depende da interpretação. Mas eu vejo alguns, na nossa vivência, que não estão na Bíblia, como oração e música. E eu digo então, na verdade, o Espírito Santo não se limitou a um determinado número de dons que o apóstolo Paulo percebeu na sua vivência, mas que há outros que ele pode ter também distribuir. Dons são indicações do nosso chamado, talvez da nossa tarefa. Então, se você recebe um determinado dom e começa a exercê-lo, possivelmente Deus está te dizendo, a tua tarefa está nessa linha do teu dom. E há uma questão interessante acerca dos dons, de que o apóstolo Paulo explica muito bem, que um depende do outro. É uma coisa interessante que eu vejo no reino de Deus, que Deus dá para alguém o que eu preciso e dá para mim o que o outro precisa. E há uma interdependência. Então nós não nos devemos pensar super autossuficientes, principalmente nessa questão das finanças. Muitas vezes, se nos é colocada uma riqueza nas mãos, nós nos sentimos poderosos e achamos que podemos decidir tudo e esquecemos que Deus não nos dá tudo. E nós devemos depender de outras pessoas em alguns aspectos. Outras pessoas que tenham outros dons. E assim há uma complementariedade, que um tem, vai complementar o que o outro tem, e assim o corpo de Cristo cresce. E uma coisa que eu descobri mais recentemente, que existem variações dentro do mesmo dom. Às vezes eu falo com o Renato, nosso diretor executivo, sobre o dom profético, e eu vi no dom profético várias nuances e várias ênfases diferentes. Eu disse, olha só que interessante, tem alguém que é mais vidente, tem alguém que é mais palavra, tem alguém que é mais vocacionado sobre projetos, outro é mais sobre pessoas, tem várias ênfases. E quando falamos do dom da contribuição, eu vejo também várias ênfases diferentes, vários níveis diferentes de atuação de quem tem o dom, à medida que vai desenvolvendo. Assim, isso foi um alinhamento rápido sobre a questão dos dons espirituais, uma visão geral sobre alguns princípios que nós encontramos na palavra de Deus sobre os dons. E agora, em função dela, nós podemos entrar direto na questão do dom da contribuição. E se você tem alguma dúvida sobre isso, você pode escrever, você pode nos perguntar aqui no final ou durante a palestra, a gente vai tentar incluir as perguntas. Muito bem. O que então seria exatamente o dom da contribuição? Ora, não existe uma definição na Bíblia. Então nós temos que apelar para algumas outras fontes, porque a Bíblia, ali em Romanos 12:8, só diz que quem contribui deve fazê-lo com generosidade ou com liberalidade. Bom, olhando outros textos, nós percebemos então outros textos fora da Bíblia, que os estudiosos descobriram que é a capacidade especial dada por Deus com sua bênção para gerar, administrar e distribuir a riqueza dentro do reino de Deus e dentro da sua igreja.
Então, quem tem o dom, ele tem algumas percepções que eu vou trazer para vocês, mas afinal é uma capacidade especial para 3 coisas: gerar, administrar, distribuir e contribuir. Não é só a contribuição em si. Ora, o apóstolo Paulo só enfatiza o ato de dar, ou o fato de dar com liberalidade. Mas para você dar, você precisa de 2 coisas antes. Você precisa aprender a gerar a riqueza e a administrá-la. Então, o que faz o dom da contribuição? Ele gera, são pessoas que Deus levanta para gerar riqueza, e eu uso intencionalmente a palavra gerar e não ganhar, porque o ganhar parece que alguém outro dá para você, ou dá para quem tem o dinheiro, e sim, geração de riqueza me parece a palavra mais adequada. Segundo, que então ele aprende a cuidar dessa riqueza de uma maneira apropriada, responsável. E terceiro, que ele aprende a distribuir e contribuir para o sustento do reino de Deus e da sua igreja, e vê essa contribuição não como a doação a fundo perdido, e sim como um investimento, como acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Ora, esse livro, ele diz que, esse livro que citei antes, das 3 cores dos seus dons, ele diz que na sua pesquisa descobriu que cerca de 14% dos crentes têm essa vocação, têm o dom, ou dizem que têm. Então nós temos um grupo muito grande de pessoas que gostam de financiar o reino de Deus. E é esse público que a gente está procurando através dessa palestra e de outras que a gente vai fazer. Porque há pessoas que Deus vocaciona para gerar riqueza e distribuí-la, e não ficar com ela. Bom, como atuam pessoas que tenham o dom da contribuição? Primeiro, a gente tem que entender que o dom, nesse caso, ele funciona como uma via de 2 mãos. Tem uma parte humana, parte que nós, como seres humanos, precisamos fazer, e uma parte que Deus tem que fazer, que é a bênção divina. E é nesse ponto que muitas vezes eu penso como é abordado esse assunto, eu vejo que há um certo tabu para lidar para aprofundar isso, o que nós como seres humanos devemos fazer e o que Deus faz. Talvez seja uma dinâmica assim. A Bíblia em algum momento fala de vinho novo em odres novos. Não dá para pôr vinho novo em odres velhos. E nessa dinâmica do vinho e dos odres, me parece que a função do ser humano é fazer o odre, e a função de Deus é encher ele de vinho. Então você pensa agora em termos humanos, seria em termos das finanças humanas, seria como que quem tem o dom da contribuição constrói a estrutura que vai segurar o vinho, constrói sistemas, constrói formas de fazer as coisas sistematicamente. E a parte de Deus é encher as formas com os recursos. Eu falo sobre esse tema, e aqui eu entro um pouco também na minha história pessoal. Eu, quando comecei a estudar os dons, eu tive a percepção que Deus tinha me dado em algum grau o dom da contribuição. E eu, quando olho agora nesses 40 anos de caminhada, quando eu olho para trás, eu vejo que em nenhuma das organizações ou dos aspectos no qual eu me envolvi faltou dinheiro, faltaram recursos. É uma constatação interessante. Não é necessariamente porque eu fiz algo mais do que o outro faz, mas a bênção de Deus é muito marcante. Eu tenho visto isso eu compartilho isso, aliás, nesse grupo mais restrito, porque é difícil falar muitas vezes sobre isso, e aí dá um tabu, porque pode causar muita inveja nos outros. Pode dizer, lá está sobrando. Mas, gente, eu preciso falar sobre essa semana. E essa semana eu estou lá batalhando para que a organização social, a Cridas, que ela tenha os recursos suficientes. E o Natal está perto e as pessoas se movem, mas só nessa semana, sem a gente fazer muito esforço,
eu assinei como presidente duas doações. A primeira foi de 21.700 e a outra de 35 mil que eu assinei hoje de manhã, no sábado. Eu disse, de onde que vem isso? Eu não sei de onde que veio, mas veio. Eu vou lá na obra social, desde que eu assumi, todo dia vem gente doar coisas, trazer coisas, querer ajudar, ser voluntário. E nós colocamos pessoas só para atender os voluntários e as pessoas que vêm trazer doações. Eu disse, de fato, o que a gente fez, nós criamos a estrutura para receber, mas quem está mandando as pessoas é Deus. Isso para mim é dom, ele flui, não precisa fazer um esforço além do humano e tentar pedalar no vazio. Eu não sei como é que é com vocês, mas o dom é assim, ele flui. Ele flui porque Deus vai abençoar. E nessa área financeira é sensível falar sobre isso, porque para muitas pessoas não flui. E elas passam necessidade. Porque diz, então eu gostaria de ter o dom. Pode ter. Talvez possa pedir para Deus o dom. Mas tem dois lados, não é só que vem. Tem uma tarefa que nós precisamos fazer como portadores do dom. E tem várias tarefas, possivelmente. Ora, eu queria aprofundar um pouco mais essa questão do dom. Ele precisa seguir alguns princípios. Eu, quando olho a Bíblia, eu digo, mas tem princípios para as finanças. E eu vejo que quem trabalha com finanças e usa esses princípios, e tem esses princípios, ele tem sucesso porque ele compreendeu também esses princípios e trabalha conforme eles. Certa vez, eu ouvi o Riguardo falar ou escrever, que ele diz assim, por que vocês pedem para Deus abençoar o que vocês estão fazendo? Porque em vez disso vocês já não fazem o que Deus abençoa. E eu percebi então nessa dinâmica da bênção de Deus, de que a bênção de Deus, se você olha na Bíblia, ela é condicional. Enquanto o amor de Deus é incondicional, que ele diz, eu amo a todas as pessoas incondicionalmente, quando você lê sobre a bênção de Deus, ele vai dizer, se você se arrepender, se você honrar os pais, se você, e assim o se você vai acontecer várias vezes na Bíblia, relacionado à bênção. E eu aprendi assim algumas coisas a duras penas. Por exemplo, que eu não poderia usar a mentira e pensar que Deus iria abençoar o que eu faço, porque o pai da mentira é outro. Que eu precisaria ser aliado da verdade, que eu não poderia fazer caixa 2 na empresa para ter Deus do meu lado, ou para não perder a bênção do ministério. Eu não poderia seguir os princípios desse mundo e fazer as coisas de qualquer jeito. Então eu fui anotando vários princípios sobre finanças e sobre dinheiro que até hoje regem minha vida. Mas, por exemplo, o primeiro princípio para finanças é o princípio da soberania de Deus. Significa que Deus é dono de tudo e que eu compreendo isso. E que todas as pessoas e coisas lhe deverão ser submissas ou no final serão submissas. E por isso os seus valores divinos como verdade, justiça, ética, legalidade devem ser observadas e respeitadas, tanto na geração da riqueza, como na maneira de administrá-la, como na de investi-la. Não dá para fazer as coisas de qualquer jeito. O segundo que eu ressalto, o segundo princípio, é o princípio da mordomia. Então nós precisamos reconhecer que somos apenas mordomos, aqueles que cuidam daquilo que Deus lhes pôs na mão temporariamente, talvez no tempo da sua vida ou menos, mas que nós não somos donos finais, nós somos administradores. O terceiro princípio é o princípio da liberalidade ou da generosidade. Deus gosta quem dá com alegria. Tem muitas pessoas que não dão com alegria, e aí não tem esse amor de Deus, né?
Deus ama quem dá com alegria. Quem dá enriquece, diz Provérbios 11:24. E assim você vê assim essa ênfase de Deus no princípio da liberalidade, da generosidade, da alegria. Um quarto princípio é o princípio do discernimento coletivo. Como nós não temos sozinhos todo o discernimento, nós precisamos aprender a trabalhar com conselhos, com pessoas que nos mentoreiam, que nos ajudam e que nos trazem um discernimento coletivo, bem do conceito de corpo de Cristo, em que um depende do outro. Então, o desafio para quem trabalha com finanças é formar conselhos e equipes. E a gente poderia falar muito sobre esses dois assuntos, conselhos e equipes. Um quinto princípio é o princípio da graça, da compaixão, da bondade, da abundância, do amor, que a gente vê muito expresso com Jesus. Ele diz, eu tenho compaixão. Ele sente junto, compaixão é sentir junto. Um outro princípio é o princípio da suficiência. É não ter demais nem ter de menos. E aqui eu quero fazer um parênteses. Gente, quanto é o suficiente? Quanto é o suficiente para você? Eu gostaria de desafiar você a dizer um número. Para você mesmo, não para mim. Quanto afinal é suficiente? Põe um número, se é 1.000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 200 milhões. Quanto é o suficiente? Não tem um limite. É na tua cabeça que está o limite. Você sabe esse limite? Olha, eu quando me veio essa pergunta da suficiência, eu demorei meio ano para descobrir quanto para mim era suficiente. Discuti com minha esposa, quanto afinal, qual o número? Eu descobri que a resposta a isso depende de vários fatores. Por exemplo, quanto tempo você vai viver? Quanto você gasta por mês? Qual a sua expectativa de gastos e consumo? Quantos filhos você tem? Que mais? Sei lá, vocês podem me ajudar, mas existem muitas perguntas que você vai ter que responder. E para chegar dizer, tá bom, isso tá bom para mim. Porque o nosso mundo capitalista, ele trabalha sem limites. Não tem limites no mundo capitalista, é sempre mais. As empresas sempre querem crescer, ninguém diz que está bom. E também quando diz que está bom, ela para de crescer e para de ter desafios e acaba definhando. Então, faz parte do mundo capitalista ter sempre mais. O dom da contribuição, ele precisa trabalhar com certo limite. E a partir do momento que ele diz, por exemplo, tá bom, 100 mil para mim tá bom, digamos. Mas 100 mil o quê? Por mês, por dia, na poupança, por ano, sei lá. Então isso cada um vai ter que definir. Mas uma vez que você chegou num determinado limite, surgem duas outras perguntas, que são assim, e se você tiver menos, o que você vai fazer? Para mim 100 tá bom, mas eu só tenho 50, e daí? O que você vai fazer para ter o resto? Mas a pergunta talvez mais complicada é se você tiver mais. Digamos que 100 tá bom, mas você tem 150. O que você vai fazer com os 50? Que estão além. Ou você tem 200, mas 100 para você tá bom. São perguntas que não são fáceis de ser respondidas, e nosso tempo aqui não permite também a gente aprofundar mais, mas a gente precisa levantar essas perguntas para que nós, como cristãos, tenhamos limites. Nós vivemos no mundo capitalista e nós somos incentivados a sempre ter mais. Sempre tem mais uma coisa para comprar, para ter, para conquistar, e nunca nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos por causa desse incentivo de não ter limites. Ora, quem tem o dom da contribuição precisa do limite exatamente para contribuir com eficiência. Então, em vez de dar o dízimo, talvez você possa viver com o dízimo. Em vez de dar um outro percentual qualquer, mas o dízimo não é mais a referência principal. Porque você diz, fiz um negócio aqui, ele rendeu tanto dinheiro e eu não preciso de tudo isso. Então, o que eu vou fazer?
E assim vai. Bom, eu estou falando ainda de princípios. E o princípio também tem um outro princípio que eu chamo de princípio do tempo oportuno. É o tempo de entrar na brecha. Ezequiel 22:30 fala sobre isso. E há nesse contexto de Ezequiel toda uma reconstrução ali do Antigo Testamento, de Jerusalém, o povo voltando para lá, e há um tempo oportuno para entrar nessa brecha. E o nosso discernimento hoje, por exemplo, é o tempo oportuno de a gente levantar esse assunto. Mas há tempos oportunos para agir. Por que eu falo sobre o tempo oportuno? Porque a gente pode dar na hora errada, na quantia errada, a gente pode dar, em vez de ajudar, atrapalhar. E o tempo oportuno ele precisa ser discernido. Um dia um amigo meu, Maurício Cunha, falou assim numa palestra: e será que a gente não ajuda o filho pródigo antes de ele se arrepender? E eu olhei aquilo, ouvi e disse: poxa, e como é que eu sei qual é o momento certo? Se eu ajudo ele antes, ele não se arrepende. Se eu ajudo depois, ele morre de fome. E aí, como é que fica aquele filho que está desviado e que está pastando lá junto com os porcos? E que precisa chegar ao arrependimento do seu mau comportamento. E essa pergunta cala para mim até hoje, porque de fato dificilmente a gente sabe. Mas nós sabemos que Deus sabe. Então, possivelmente nós temos que lhe perguntar qual que é o tempo oportuno e como a gente lida com o tempo. E há um oitavo princípio que eu digo assim, que está em Colossenses 1:20, que é a reconciliação de todas as coisas. É o princípio da restauração. Então nós temos, em Gênesis 26, nós vemos como a queda, ela rompeu o relacionamento com a natureza, com o físico. Houve uma degradação na natureza. Mas também com as pessoas, houve uma degradação social. E com Deus, houve uma degradação espiritual junto com a queda. Quando nós trabalhamos restauração, nós precisamos olhar esses três aspectos da restauração. E as finanças fazem parte disso. Você pode dizer que faz parte do material? Sim. Mas uma doação ou uma distribuição feita com sabedoria, ela mexe no social e no espiritual. Eu vou contar um exemplo de como isso opera eficazmente. Um dia, um amigo nosso, Mark Barnes, chamou para uma vigília de oração, uma campanha de oração, e eu fui no último dia dessa campanha e o dirigente da campanha disse no final que eles tinham deliberado fazer uma coleta naquele final da reunião, mas não tinham definido o objetivo. E nessa altura eu tinha já estudado o assunto e pedi a palavra. Eu disse: a Bíblia ensina alguns princípios sobre finanças. E um dos princípios é de que a gente deve ajudar primeiro aos da família da fé. E aí eu perguntei para aquele grupo: você tinha alguém ali da família da fé que estava passando necessidade? E não havia nenhuma pessoa naquele grupo que, afinal, não tinha luz paga, não tinha aluguel, ou não tinha nenhuma pessoa que manifestou ali uma necessidade física. Então eu perguntei para o grupo: e você conhece alguém que precisa? E nesse momento o Mark Barnes disse: eu conheço. Tem um amigo meu lá em Maués, no Amazonas, e ele quer celebrar a Páscoa com os índios, o evento era na Páscoa, e ele não tem gasolina para ir celebrar a Páscoa. E aí o grupo ouviu aquilo e coletivamente disse que eles iam fazer uma coleta para aquela necessidade específica. E imediatamente o Mark ligou para o amigo dele e disse: nós estamos fazendo uma coleta aqui, deu X reais, e eu vou depositar para você, você pode ir lá celebrar com os índios. Um exemplo simples mostra como a questão financeira pode demonstrar o amor de Deus. Ele pode criar um sentimento coletivo de ajuda mútua
ele traz o amor de Deus para dentro daquela realidade, e se tivesse alguém naquela reunião com uma necessidade, ela poderia ser atendida por aquele grupo. E eu vejo assim, uma boa gestão das finanças, ela traz uma restauração, que é esse princípio. Ele não é só uma ajuda eventual, ele, feito da maneira certa, restaura relacionamentos, ajuda. Um dia eu vi um exemplo de duas tribos na África que estavam guerreando faz muito tempo uma com as outras, e um grupo ouviu o Evangelho e se converteu, e tem uma hora que eles falaram: puxa, como a gente restaura relacionamento com essa outra tribo com a qual a gente tem uma belicosidade. E aí eles separaram um tempo para orar, e Deus lhes mostrou então claramente que eles deveriam ir na outra aldeia, na outra tribo, e construir casas para as viúvas daquelas pessoas que eles tinham matado. E eles, seguiram essa orientação e começaram a trazer riqueza para aquela outra tribo, e aquilo restaurou o relacionamento entre as duas tribos, porque eles seguiram uma orientação que Deus tinha dado. Bom, ainda um pouco mais, vou sair dessa parte dos princípios, mas um pouco mais os desafios e riscos que traz ao exercício do dom da contribuição. Por exemplo, quem tem o dom da contribuição tem o desafio de construir sistemas, construir estruturas. Ele pode até fazer isso individualmente, talvez no primeiro momento, depende dos seus ganhos, porque o dom da contribuição não depende do quanto que você tem, depende mais da atitude interior. Então, mesmo que você ganhe pouco ou tenha pouco, você pode exercer o dom. Uma das características do dom é porque ele nunca dá tudo, mas ele sempre dá. Então você pode ver pessoas com essa característica que eles sempre estão dando, mas nunca dão tudo, porque se desse tudo, não falava de dar tudo. Então essa é uma das características. Mas construir sistemas, estruturas, ele cria um certo automatismo. Então, quando nós falamos, por exemplo, e a gente vai entrar nisso um pouco depois, na geração de riqueza, estruturas de geração de riqueza. Ou então estruturas de gestão dessa riqueza, ou estruturas que fazem a distribuição da riqueza. Enquanto se pode fazer isso a nível individual, à medida que vira o ministério, precisa ter mais gente trabalhando. E o FCI faz parte desse nosso desafio. Bom, mais sobre desafios. Um dos grandes desafios para quem mexe com dinheiro é submeter-se ao discernimento dos outros. Porque normalmente nós somos levados a decidir sobre nossas próprias finanças sozinho. Ou então com auxílio de alguém próximo da família. Mas quando nós falamos de reino de Deus, pode ser que o discernimento não esteja com essas pessoas. E aí você tem o dinheiro, você vai dizer: poxa, mas eu pago se eu quiser, eu só pago se eu gosto disso aí, eu só pago se me agradar, ou se alguém pedir para mim direto, e aí faz um jogo de poder, por causa da questão do dinheiro. Então quem tem a missão de distribuir, ele precisa abrir mão do poder de decisão, e isso nem sempre é fácil. Mas nós temos esse desafio na nossa frente: como fazer com que outros possam decidir sobre a questão financeira. Então, na FCI a gente faz assim: quem recebe não participa da decisão, mas há um conselho que precisa decidir e trazer a decisão final, e que não é necessariamente o doador. O doador faz parte do conselho, de preferência, né? Mas ele precisa se submeter a um discernimento coletivo. E, gente, há ciladas nesse caminho. O apóstolo Paulo alerta sobre as ciladas. E um dia eu disse: eu vou estudar quais são as ciladas. Eu não vou citá-las hoje. Mas o apóstolo Paulo fala para Timóteo, em algum momento: quem quer ficar rico, ele está sujeito às tentações e ciladas. Então ele pode cair.
E há várias ciladas, como ganância, como depender das riquezas, ou outras ciladas que a gente poderia citar. Não sei se nós temos tempo. Temos, né? Vou falar das ciladas? Pode falar. Tá. Ok. Ciladas no caminho, então fica para um próximo momento, mas, gente, há muitas ciladas, e quando alguém trilha esse caminho da contribuição, é bom saiba os riscos da caminhada. Porque se você sabe que tem um buraco ali na frente, você pode desviar o buraco. Ou você tem um outro obstáculo. E aí dá para calcular o risco da caminhada. E ele precisa ser calculado. Nos negócios, muitas vezes nós fazemos avaliação de riscos de um determinado investimento, de um determinado negócio. E em função dessa avaliação, já se planeja várias ações para o futuro. Dizer, se acontecer isso, eu vou fazer assim. Se acontecer isso, eu vou fazer assim. Bom, então vamos para o ponto 3, que é a geração da riqueza na ótica do dom. Ponto 3 é o seguinte. Um dia eu perguntei para Deus assim, na minha meditação, eu disse, poxa, mas a Bíblia não ensina como se gera riqueza. Tem pouca coisa aqui, tem provérbios e tal. E aí Deus me mostrou, Ele falou, não, você está enganado. E Ele me lembrou de duas passagens que me inspiraram a pensar sobre o assunto. A primeira foi no livro de Provérbios mesmo, Provérbios capítulo 6, em que o escritor de Provérbios, ele critica a preguiça e exalta o trabalho. Então, Deus me mostrou que uma das maneiras de gerar riqueza é através do trabalho. Ora, trabalho, muitas coisas são trabalho, mas aqui eu disse, deixa eu pensar nesse trabalho, como a pessoa, quando a pessoa vende algo que ela tem ou faz, é uma coisa pessoal, você vende o teu tempo, tipo no emprego, ou você vende o teu talento, o teu esforço, o teu conhecimento, tipo numa palestra, ou afinal você vende algo que você tem ou que você faz. Então essa é a primeira forma de gerar riqueza, através do trabalho. A segunda me apareceu em Mateus 25, na parábola dos talentos. Então, se nós vemos Mateus 25, e essa parábola está também em Lucas 19, vocês vão lembrar que ali Jesus conta uma parábola, que é uma história em que um senhor vai viajar e ele tem alguns servos. E ele diz, eu vou dar um dinheiro para vocês cuidarem. E vocês negociam com esse dinheiro. E aí ele dá os talentos. Para um ele dá 5, para outro dá 3, para outro dá 1, se eu não estou enganado. E ele viaja, e depois de um tempo ele volta. E esses servos então fizeram alguma coisa com esse dinheiro, e nós podemos ler isso em Mateus 25, que a partir do versículo 14, e que o que receberam 5 talentos, no versículo 16, diz, ele saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O segundo, do mesmo modo, recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então nós temos aqui 2 atitudes básicas. A primeira é que a reação de 2 foi ir daí negociar. E a segunda foi de que vou enterrar o talento. Bom, vamos esquecer o que enterrou o talento. Vamos ficar com os que fizeram o que é certo, que é negociar. Eles, através da sua atitude, conseguiram dobrar o capital. Eles pegaram, um pegou 5 e devolveu 10. E esse é um desafio interessante. Pensa aí quanto dinheiro você tem na carteira hoje. O que você faria para multiplicar ele, para devolver o dobro? Ou se alguém chegasse para você hoje e te desse 1.000 e disse, você não pode gastar para você, você tem que cuidar para mim e depois de um tempo eu volto.